alegria na alma e com profundo respeito que trago a você, nesta noite, a mensagem imortal do Espírito Humberto de Campos, psicografada pelas mãos missionárias de Francisco Cândido Xavier. Talvez eu não consiga trazê-la na íntegra, nem com a beleza da poesia dos imortais, ou mesmo que eu acrescente um ponto a cada conto, mas a essência será mantida, porque iremos falar de Maria de Nazaré, Maria que acolhe, Maria que esclarece, Maria que consola corações de tantas mãezinhas há mais de 2000 anos, de tantos sofredores há mais de 2000 anos. Maria, a nossa eterna mãe de todas as mãezinhas. Maria de Nazaré, o amor que inspira, é o tema da noite de hoje. Então, você prepara a sua pipoca, prepara o seu lenço, acomode-se em sua poltrona ou em outro local reservado da sua casa e vamos viajar na emocionante história de Maria de Nazaré. Meus irmãos, todos nós sabemos que a expectativa de quem aguarda com incerteza é sempre muito grande, não é verdade? Que a noite de quem espera se caracterizará por uma demora e de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muita necessidade. Conta Humberto de Campos que aquela era uma noite especial, que seria assinalada por uma angústia inquietante, que no velário do infinito as estrelas docilavam suavemente. Era Nisan, abril e maio em Israel. A primavera já se anunciava, não obstante os ventos frios do Hermon chegavam à cidade de Jerusalém, carregados pelas mãos da brisa, que se adentrava pelos imensos desfiladeiros da cidade. Ela aguardava a notícia angustiante, a informação que iria despedaçar a sua alma. Entregara-se desde antes a Deus, e naquela noite especial, quando soubera da trama palaciana, Maria rogou ao Deus de Israel que tivesse misericórdia e diminuísse a carga de suas aflições e das aflições do seu filho. Já a madrugada se anunciava, quando à porta um jovem ansioso bateu com desesperação. Ela, que aguardava a notícia, foi abri-la. Coração nas mãos, esperando, angustiada, era João que chegara. O jovem tivera doce convivência com Jesus. Apresentava-se atônito e desfigurado. Mãezinha, disse ele, prenderam Jesus. Ela não ouviu exatamente as últimas sílabas que João falara. Escutou-a na acústica do sofrimento. Tentou dizer algumas palavras, mas apenas rodopiou nos calcanhares e desmaiou. João aconchegou-a em seus braços e fê-la despertar. E do véu de lágrimas que escorria pelos olhos, Maria de Nazaré perguntou com voz trêmula: qual o crime, João? Qual o crime do meu filho? De que o acusam? De insurreição, mãezinha. Chamam-no de perturbador da ordem. Neste momento mesmo, ele está diante de Pilatos, que acabou de lavar as mãos, o que me permitiu vir correndo a ti para dizer-te da tragédia que nos avizinha. Maria não podia acreditar. Afinal, qual crime o imputavam? Seu filho só ensinara lições de amor. De imediato, Maria adentrou-se na intimidade da casa e retornou com um pesado manto, daqueles que as mulheres de Israel usavam para defender-se das noites frias. Leva-me contigo, João, pediu numa solicitação assinalada pelo desespero e pelo sofrimento. João, que era jovem e ainda não alcançava os 18 anos, disse-lhe
da improcedência e dos perigos daquele desejo. Era um jovem e uma senhora nas ruas perigosas de Jerusalém. Afinal, ademais, que poderiam fazer se ambos eram pobres e sem projeção social? Maria, todavia, insistiu e impôs: leva-me contigo ao local em que deixaste o meu filho João. A madrugada caía, silenciosa, e pelo caminho, enquanto o vento frio tocava o seu rosto, ela repassava no calendoscópio da mente os últimos acontecimentos. Naquelas mesmas ruas que agora transitava no silêncio da noite, ela o vira entrar em triunfo sobre um jumento. Como é vã a ovação popular e como é mentiroso o êxito da criatura humana. Adentrara-se ele há apenas uma semana naquela cidade sobre a exaltação do povo. E agora, dias depois, marchava de um lugar para o outro sobre o apulpo do populacho. Ela não podia entender. Recordava-se ainda de que as mulheres arrancavam o véu, o manto, traziam tapetes raros para colocar sob a via por onde ele marchava com a multidão. Só então ela compreendeu um detalhe. Jesus não pisara no chão. Quem pisava era o animal, porque ele estava acima, montado, parecendo já uma ponte que ligara a miséria humana às grandezas divinas. E por isso, agora ela recordava de todas as cenas, as maravilhosas cenas de alegria rápida. Seu coração se tornara ainda mais cheio de angústia. Ela chegara diante do palacete de Caifás. O palácio estava deserto. Haviam subido uma altíssima coluna e, ao retornar, alguém disse-lhe que ele fora levado ao cárcere, ali mesmo, cavado nas rochas vivas de Jerusalém. A noite continuava sua marcha triste. Maria tinha os pés machucados, as pernas cansadas e o corpo esgotado, quando dirigiu-se à entrada da prisão, guardada por um legionário romano. Ela se acercou nervosa e perguntou: aí dentro está o encarcerado que é meu filho. Ó nobre legionário, tu me deixas vê-lo? Mas o soldado, que representava o poder arbitrário dos Césares, empurrou com desprezo e sarcasmo, fazendo com que ela fosse lançada nas paredes de pedra. A dor, a impotência, a desolação cortava o coração de mãe. Maria não podia entender. Por que Deus abandonou seu filho? Porque sua misericórdia iria preferir que ele marchasse em sofrimento ao martírio. Sentou-se ali mesmo, ela e João, e aguardaram o amanhecer. A noite dos desesperados parecia não ter fim. A barra da manhã chegara e eu imagino que nem as flores, orvalhadas pelas lágrimas da madrugada triste, ousaram desabrochar. E imagino ainda que nem os pássaros cantaram, que todos emudeceram com um misto de tristeza e de dor. O sol começou morno e tornou-se ardente durante o dia. E quando a caravana fúnebre começou a atravessar a rua em direção ao Gólgota, que ficava além dos muros da cidade, Maria ainda não podia entender. Seu filho estava transfigurado, a cabeça coroada de espinhos, das roseiras silvestres arrancadas das muralhas das quais se jogavam os despejos da cidade.
olhos arroxeados, banhados em sangue, dor e sofrimento físico. Ela não podia entender. A justiça romana, embora arbitrária, estabelecia que qualquer pessoa poderia propiciar a revisão de uma culpa. Podia reabrir o processo, tanto que à frente da sinistra caravana ia um legionário a cavalo que gritava periodicamente: e se alguém achar que o condenado não tem culpa, que eu diga agora, ou cale-se para sempre. Ninguém, nenhuma voz sequer levantara-se para defendê-lo. Onde estavam os leprosos que ele curou? Onde os endemoniados que ele libertou das algemas da loucura? Os cegos que recuperaram a visão? Os surdos, os aleijados? Os que eram surdos e mudos e que agora escutavam o sibilar do vento e as melodias da natureza? Onde estavam todos? Onde estavam aqueles que ele dera o pão material, que multiplicava os peixes para alimentar-lhes? E aqueles que o acompanharam em seu ministério? Jesus não temera a sagacidade e a desonestidade da lei. Pregar abertamente a verdade, a esperança, a fraternidade e o amor ao próximo no templo de Salomão, nas sinagogas e nas praças públicas. Não era segredo. A sua era uma mensagem transparente. Mas onde estavam os seus beneficiários? Maria ignorava que a criatura humana é assim. Sorrisos quando se beneficia e desprezo quando deve beneficiar. Mas ela não podia acreditar que diante de milhares de pessoas, mães iguais a ela, que tiveram seus filhos arrancados das garras da morte por Jesus, emudeceram. Onde estava a mulher que sofria do fluxo hemorrágico? A viúva de Naim? Onde estavam todos aqueles que entraram triunfantes em Jerusalém há apenas 5 dias? As suas reflexões eram atormentadas e rápidas, e ao dar-se conta, estava no monte infamante, no Gólgota. Onde estava Tiago? Onde estava André, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, Filipe, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho do Tiago, Pedro, Tomé? Onde estavam os discípulos de Jesus? Nenhum desses. Apenas ela, Maria de Jerusalém, Maria de Magdala e João. Ela ouviu quando as marteladas o prenderam no madeiro. As marteladas rítmicas. Era como se punhaladas fossem desferidas em seu coração de mãe. Ela cerrou os olhos em desesperança, e quando a cruz foi colocada no buraco e levantada aos céus, Maria teve a ideia que iria enlouquecer. Era demais para o seu coração ver o filho pendurado ao poste do martírio. Foi então que a magia da mente, provavelmente inspirada pelos benfeitores espirituais, a levou a recordar vários anos atrás. Era quase uma menina de 16 para 17 anos, que vivia feliz entre os seus na romanesca cidade de Nazaré. Certa manhã, quando ao retornar da fonte central da cidade, onde as mulheres iam buscar água, ao adentrar em sua casa, ela entrou em desdobramento. Vozes angelicais, como um canto de paz, invadiram a acústica da sua alma, e naquele instante, uma voz que era como um trovão e doce como a carícia de um beijo, falou-lhe ao ouvido em um clarão de luz.
Senhora, Ave Senhora, Tu és cheia de graça, apraz-se ao Pai Celestial, que Tu sejas a mãe daquele que vem trazer à terra a mensagem de libertação. Ela não parecia ouvir, era um sonho. Ela era apenas uma serva. E nesse momento de doces emoções, ela apenas diz, convicta, que se faça na serva a vontade do seu Senhor. E ao retornar ao chamado plano objetivo, as lágrimas lhe encheram os olhos e o peito afarva de extraordinária emoção. Ela continuou a desfilar as reminiscências, recordou a viagem até Belém, as dificuldades e alegrias do caminho, a busca por uma hospedaria, a noite memorável do nascimento do seu filho em meio aos animais. Relembrava a visita dos reis Belchior, Gaspar e Baltazar, que ele ofertara ouro, incenso e mirra, presentes para um rei. E agora, diante da cruz, Maria sorria e agradecia a Deus de ter no seu lar o embaixador dos céus. Lembrava-se ainda da triste tragédia da matança das crianças e o sonho de José para que fugissem ao abrigo das pirâmides na cidade do Egito. Lembrou-se do retorno do Egito, quase 5 anos depois, da volta a Nazaré e da personalidade peculiar do seu filho amado. Sorria ao lembrar-se da visita de Isabel e de seu filho João. Quando as duas estavam em conversa na sala, perceberam o silêncio das crianças. E quando as crianças fazem silêncio, algum problema há. E correram para fora da casa a tempo de ver Jesus e João, que seria futuramente o Batista, na beira do precipício, e Jesus a apontar para o horizonte, para os vales, como a ensinar a João das lutas que eles iriam travar nos próximos anos em que estavam aqui na terra. Maria aproximou-se vagarosamente para não assustá-los, porque eles estavam à beira do precipício, e disse: Yeshua, que fazes? Não sabes que ficamos preocupadas? Ele vira-se para ela e diz: Eu cuido das coisas do meu pai. Maria diz: Mas o teu pai é Yosef. E pega Jesus pelas mãos e traz, ele apenas olha para ela, sorri e abraça. No dia seguinte, quando Isabel preparava-se para voltar com João para casa, perguntou-lhe: Jesus, não quer ir conosco? Ele contemplou-a com um sorriso, olhou para o horizonte do amanhecer e disse-lhe: Não, é necessário que João vá primeiro, eu irei depois. Maria lembrou-se ainda da visita ao templo de Jerusalém, quando encontrara Jesus, menino de apenas 12 anos, conversando sobre os mistérios dos céus com os anciãos. Quando ela chegou perto e disse: Jesus, que fazes? Não sabe que estamos preocupados contigo? E ele respondeu: Eu cuido das coisas do meu Pai. Apenas abraçou-a e sorriu e seguiu com eles. Lembrou-se ainda das bodas de Caná, na Galileia, onde Jesus fez a sua primeira aparição pública, quando Maria, sabendo que estava faltando a bebida na casa, disse-lhe: Jesus, acabou a bebida. E ele diz: Que queres que eu faça, mulher? E ela vira para os servos e diz: Façam tudo o que ele disser. Qual filho não atenderia o pedido de uma mãe, não é? E Jesus transformou a água em vinho, fazendo o primeiro milagre da sua chegada aqui na terra, da sua missão.
O maior milagre de todos nesta festa, na minha opinião, é que Jesus fez um milagre em uma festa de bodas, indicando aí a importância da família como um projeto de Deus na vida de cada um de nós. Toda a vida do seu menino fora assinalada por essas estranhas informações. Toda a sua jornada foi assinalada por esses solaus, por essas palavras muitas vezes não ditas, até que se ouviu falar da voz que vinha do deserto. Falara-se que um homem que pregava em Petabara, local onde se reuniam os viajantes, e as notícias partiam dali para lá, pelos correios verbais que se dirigiam a diferentes terras. Era um homem viril e forte, vestido de pele de animal e comia gafanhotos silvestres. E ele dizia: arrependei-vos, é chegada o dia do Senhor, e quando ele chegar, eu não serei digno de atacar as suas sandálias. Eu sou aquele que prega no deserto, que com água vos convoco ao arrependimento, mas ele irá convocá-los com o fogo do Espírito santificado. Era a voz de João, o Batista. Maria lembrava que em um certo momento o seu filho a beijara e não dissera mais nada. Ela não tinha ainda a ideia da extensão do seu ministério. Seus familiares desejavam matá-lo e por isso ele desvencilhara-se de suas mãos. Notícias vinham de todas as cidades sobre o seu filho, de que ele curava as mais diversas enfermidades, que até os mares e os demônios o obedeciam. E ela não podia crer. Diziam que era o seu filho. Foi quando ela lembrou-se daquela noite das bodas de Caná, onde seu filho, em obediência ao seu pedido de mãe, ainda dizendo-lhe que não era chegada a sua hora, transformou a água em vinho. Lembrou-se Maria da notícia de Jesus de um certo monte, proclamando as mais belas poesias, chamada por nós de Sermão da Montanha. Quando ele dizia: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguires e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a oferta e vai. Reconcilia-te primeiro
com teu adversário e depois vem apresentar a tua oferta. Tu ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, aos que vos perseguem e caluniam, ora por eles. Essa era a mensagem que chegava aos ouvidos de Maria de Nazaré. E naquele momento de profundas reflexões, ela retornou a si, ao tempo de ouvir um dos criminosos dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Sabendo do coração daquele homem que perante a morte física iminente, que arrependido e angustiado pedira perdão, na esperança de segui-lo, Jesus, também no auge das suas dores, respondeu-lhe: em verdade, digo-te, estarás no paraíso. Maria ouviu que uma mulher, diante daquele estranho, chorava. Cercou-se-lhe, diminuindo a própria dor, e perguntou-lhe ao ouvido, dizendo: este homem é o teu filho? A mulher, encapuçada, moveu a cabeça e, na emoção das lágrimas, afirmativamente disse: é meu filho, é Dimas. Então, mulher, se meu filho disse ao teu filho que ele concederia o paraíso, crê, porque o meu filho é o Filho de Deus. Maria, diante das circunstâncias, entendera finalmente a missão de Jesus. Aquela mulher cerrou os olhos e procurava descobrir onde escutar aquela voz. Fazia mais de 20 anos, quando seu filho fora acusado de ladrão, e alguém comentava no poço de Nazaré. E ela ouviu uma jovem muito bela dizendo: não digas isto, Isabel, não o condenes. Meu filho disse que ninguém pode apontar o dedo na direção das feridas alheias. E ela, a mãe do ladrão, amou a mulher que defendia o seu filho. Era Tamar, a mãe de Dimas. Ela contemplou a face macerada de Maria de Nazaré, e as duas mãos, abraçando-se, choraram até o momento culminante da tempestade. 3 dias se passaram. Maria encontrava-se em residência de amigos, juntamente com os apóstolos, na mesma casa em que houvera tido a última ceia. Judas desertara pelo suicídio. Pedro negara-o. Tinha vergonha de si mesmo. E os outros? Os outros o abandonaram, temendo a morte. Estavam desolados ao 3º dia. Foi ali, naquela casa, que chegara a mensagem balsamizante de paz. Era a mensagem de luz, de esperança, que uniria definitivamente todos aqueles corações aflitos ao amor de Jesus. Era a mensagem de vida, anunciada em primeira mão por Maria de Magdala, que vinha iluminada de alegria e lágrimas de emoção. Mãezinha, mãezinha, minha mãe, eu vi Jesus, mãezinha. O Mestre está vivo, teu filho está vivo, ele me apareceu. Jesus vive, mãezinha. Diante dos discípulos incrédulos, Maria de Nazaré acercou-se
da outra Maria, a de Magdala, e abraçando-a com entusiasmo, disse-lhe: Eu creio, minha filha, eu sei que Jesus vive. Meu coração de mãe diz que ele apareceu a ti. E foi com esta disposição de ânimo que Maria voltou a Nazaré. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, tomaram o rumo de suas cidades. E Maria tinha notícias de Jesus, de sua aparição a Pedro, na pesca milagrosa. A 2 outros discípulos apareceu no caminho de Emaús. Diante da incredulidade de Tomé, eis que torna a manifestar-se. E durante 40 dias esteve a pregar aos seus discípulos até o dia da ascensão, quando despedira-se de todos eles. E Maria de Nazaré recebia as notícias, alegrava-se, afinal, seu filho estava vivo. E as mães sabem o que isso significa. Em um determinado momento, ele diria aos seus discípulos: Um mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se vós cumprires o meu mandamento, eu pedirei a meu Pai que vos envie o Consolador, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. E os anos se passaram, e na estrada de Jope foi erguida para recolher os doentes e necessitados de toda sorte a casa do caminho, que tornara-se também o centro das pregações dos discípulos de Jesus. Mas a hipocrisia, o despotismo e a maldade humana deram início às perseguições aos seguidores da Boa Nova. Tiago fora morto, Estevão apedrejado pelas mãos de Saulo, Pedro constantemente ameaçado e perseguido por ajudar os deserdados da sorte. Maria agora estava com a cabeça coberta pela neve dos anos. João houvera recebido de um beneficiário em Éfeso uma herdade e para lá levou a mãe de Jesus. E ali, em Éfeso, ela passou a ser as mãos da ternura e da caridade. Narrava aos viajantes a história do seu filho, das suas alegrias, das dores, da verdade sobre a vida futura e da caridade como caminho de redenção. Ali, ela ditou uma das mais belas páginas da vida de Jesus, o Evangelho de Lucas. Naquela casinha, Maria recebera o arrogante perseguidor, agora arrependido, de Tarso, o humilde irmão Paulo, o discípulo da caridade. Paulo, provavelmente influenciado pelos ensinamentos práticos de Jesus, nas obras assistenciais de Simão Pedro na Casa do Caminho e de Maria de Nazaré em Éfeso,
falara do extraordinário poder da caridade em sua epístola aos Coríntios, dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu nada seria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não trata com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Paulo dizia que a caridade não se alegra com a justiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ali, naquela casinha, Maria cuidara dos doentes, dos famintos, dos desenganados e desencantados da vida. Disse que todos os dias, ao cair da tarde, Maria recolhia-se em oração pelos deserdados da terra. Oração hoje conhecida pela humanidade de cima e pela humanidade de baixo como a hora do Ângelus. E para nós, a hora da Ave Maria. Traço de união divina entre a criatura e o Criador. Hora máxima da humanidade. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Senhora. Nós, os filhos do Calvário, te saudamos e agradecemos pela mensagem inspiradora que deu origem há 100 anos às atividades da Escola Espírita Maria de Nazaré, na cidade do Recife, e por todas as outras obras marianas nos céus e em toda a terra, em nome de Jesus. Os anos correram céleres, e um dia, porém, chegou um leproso. Ela o acolheu no lar, deu-lhe caldo reconfortante, passou-lhe bálsamo nas feridas, deu-lhe abrigo para a noite. E quando mofético, no dia seguinte saiu, olhou-a. E conforme narra Humberto de Campos no livro Boa Nova, disse: Senhora, vós sois a mãe de Jesus, mas sois também a mãezinha santíssima da humanidade. Conta Humberto de Campos que a partir dali, ela passou a ser chamada de mãezinha das criaturas infelizes. A notícia voava de boca, ouvido a boca, e o número dos infelizes que buscavam-a era sempre crescente. O ano trágico de 67 chegara, com a perseguição de Nero, levando os cristãos aos circos, às feras e à cruz de fogo. Aquele era um agosto especial. Seu coração de mulher, octogenária, não suportava mais tantas aflições. Por que tanto ódio ao seu filho? Aos continuadores da mensagem de amor de Jesus? Por que o amor provoca tanto ódio? Perguntava Maria. Porque é assim. No mundo de expiações e provas é assim. Onde o orgulho e o egoísmo sobrepõem-se ao amor. Mas hoje, graças ao amor de Jesus, estamos no limiar da grande transição para um mundo de refazimento, de regeneração, onde o bem sobrepujará o mal. Foi naquela noite, talvez de maior amargura e saudade,
que ela sentara-se à porta de sua casa para ver o mar à distância e estava perdida em suas reflexões. Quando chegou um peregrino, ajoelhou-se a seus pés e começou a ler a mais bela melodia dos imortais, um diálogo verdadeiramente de anjos. A voz do peregrino era meiga. Ela cerrou os olhos para ouvi-lo no audito do coração. Ela falava das dores, falara-lhe da saudade. Ele falou-lhe de esperança, disse-lhe das alegrias, das bênçãos, das dores, a felicidade de ser consciência cósmica. Ela começou a interrogar-se, dizendo: quem será aquele peregrino? Todos que vêm até mim sempre vêm pedir. Quem é esse estranho que me vem dar? Onde ouvir aquela voz meiga e suave que aliviava o seu coração de mãe? Que homem era aquele que falava nas profundezas da sua alma? Ela encheu-se de emoção. Reconhecia aquele homem, erguera-se trêmula de alegria e de saudade. Era Yeshua, era o seu menino, o seu Jesus de Nazaré. Meu filho, que saudade, Jesus. Ela quis abaixar-se para abraçá-lo e ele disse: não, mãezinha. Agora, agarrado aos seus pés, ele falou: não, mãezinha, sou eu que de joelho venho te buscar. Tu que és a mãezinha santíssima da humanidade, para que sejas no meu reino, no reino do meu Pai, a rainha dos anjos. Disse-se que na noite dos imortais as estrelas brilhavam suavemente. Espíritos vinham de todos os lugares para saudar aquela que fora e que é e que será o anjo protetor da humanidade, Maria de Nazaré, o amor que inspira.